Mas eu queria saber quem pode se apresentar um pouquinho para nós, porque para mim isso é super importante. A nossa franquia, ela não é uma franquia que vende por volume, por varejo, escolhendo qualquer candidato e vendendo. Então eu gosto muito de fazer essa avaliação de cada um dos candidatos, sabendo trajetória profissional, sabendo formação, sabendo currículo. Para mim isso é super importante e a gente acaba classificando o nível dessas pessoas que a gente acaba fazendo nessa entrevista entre 4 níveis. O nível consultor júnior, consultor pleno, consultor sênior e consultor nível sócio. São 4 níveis em qualquer empresa de consultoria, a gente acaba classificando dentro desses níveis que está baseado em algumas experiências, em algumas trajetórias. Tem algumas pessoas que possivelmente vai estar em trânsito, vai estar só querendo escutar, não vai querer participar, mas eu gostaria de deixar aberto para quem quiser se apresentar um pouquinho, rapidamente, não precisa ser uma apresentação longa, mas uma apresentação, pelo menos para a gente poder nivelar aqui o que eu vou ministrar como uma palestrinha para vocês. Então, se vocês quiserem começar, fica à vontade aí falar um pouquinho mais sobre vocês. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Everton? Prazer, viu? Oi, Rogério, tudo bem? Tiffany, que falei com ela hoje, prazer. Que legal, prazer. Bom, e hoje eu trabalho, sou coordenador de curso na parte de administração, de gestão financeira e contabilidade. Que região que você está, Everton? Que região? Londrina, Paraná. Ah, Londrina, Paraná, região boa. Isso. Bom, prazer, viu, Everton? Obrigado pela apresentação, cara. Valeu. Tem o Adriano também, que abriu a câmera aí. Adriano, se você pudesse apresentar um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, meu nome é Adriano, eu sou de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, tá próximo a Ribeirão Preto. Legal, você tá pertinho de São Carlos aqui, vizinho meu. Dá uma pernada boa, umas 2 horinhas aí. Eu sou formado em engenharia mecânica, produção mecânica, tenho 2 MBAs, um pela Getúlio Vargas, outro pela Fundação Dom Cabral, e sou gestor industrial há 15 anos e há 24 no mercado agrícola e de autopeças. Já empreendeu, Adriano, alguma vez ou a primeira vez? É a primeira vez. Primeira vez que está empreendendo. Essa informação é importante, porque geralmente essa transição, né, da pessoa que é CLT vir para o mercado do empreendedorismo é onde que dá mais frio na barriga. E eu quero ver se hoje eu consigo esclarecer algumas dessas dúvidas, desses medos, desses receios, porque eu passei por isso, eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei no Santander, o meu pai é funcionário público do Banespa, então já imaginou como é que vem as crenças, né, o padrão que a nossa família acaba trazendo para nós. E a minha mãe totalmente contra, jamais deixaria eu empreender, eu fui contra a família, fiz uma loucura que não se deve ir contra a família quando você vai empreender, porque parece que tudo dá errado no início. O peso e a responsabilidade acaba sendo maior, mas mesmo assim, em 2006, eu saí do Santander, estava como gerente de PAB da Universidade Federal de São Carlos, e avancei, mesmo assim, encarei, e foi grande pra caramba o desafio, cara, e é isso que eu gosto de ensinar para vocês, fazer essa transição com o máximo de segurança possível para a família. Não é fácil empreender, se torna um pouco mais fácil dentro de um modelo de franquia por já ter passado por isso, por já ter tradição, por já ter metodologia, uma série de circunstâncias. Mas eu quero ver se hoje, Adriano, eu consigo tirar seu frio da barriga. Opa, vamos lá. É o que eu estou precisando, né? Essa mudança é uma quebra de paradigma, é muito grande, mas é um desejo e muita... Ao contrário, minha família, minha esposa tem me apoiado muito em realmente deixar a CLT para trás. Cara, é o que mais importa. Eu aprendi um negócio, eu comprei um curso do Wendel Carvalho, que ele é um guru na internet, a maioria das pessoas já conhece. E ele é uma pessoa que faz comportamento, né? Comportamental de pessoas. É um coach, é um puta coach, na verdade. Eu comprei o último curso que ele fez como lançamento aí, que é não vou lembrar o nome, mas é um curso super barato, R$ 1.200, e eu aprendi um negócio sobre a família, que pra mim foi um choque. Mas doeu, mas valeu a pena. Eu sempre tive a minha família, a família de origem, minha mãe, meus irmãos, a minha família, da onde que eu vim, e não minha família, minha esposa atual. Né? Eu achava que eram 2 famílias, e ele ensina que a família realmente, Adriano, é essa pessoa que está no seu lado. Exatamente. Aquela família da onde que nós viemos, nossos pais, que traz todas as crenças, todos os nossos bloqueios, aquela é a família de origem que a gente tem que deixar para trás. Cara, isso para mim está sendo assim, todo dia um conflito, um desafio para mim poder administrar isso na minha cabeça, porque além de ser polêmico, é desafiador. Nós não vamos deixar de dar atenção para nossos pais, para nossos irmãos, para nossa família. Só que a prioridade e o apoio nosso dentro de casa tem que ser a esposa.
dela para nós. Eu né? vi isso alguns anos atrás, que a família realmente é a esposa e os filhos. Exato. O resto é parente. Para mim isso é uma luta. Hoje mesmo minha mãe esteve aqui no escritório, eu desmarquei as reuniões, fiquei a tarde inteira com ela dentro do escritório tomando café, não tem como, a gente é apaixonado pela mãe nossa, a gente troca tudo por ela. Mas quem apoia mesmo nas nossas decisões no dia a dia é a esposa, não tem jeito. Né? Quem tá no lado ali mesmo, quem convive com a gente. Tá certo. Ô Rogério, estou chegando agora aí, sou o Jorge, boa noite a todos vocês. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo, prazer, viu? Obrigado. Quando eu entrei aqui, eu vi que você estava falando que tinha sido do Banco do Brasil e também se referiu ao Santander e tal. E eu pergunto para você foi do Banco do Brasil antes do Santander, é isso? Eu fui no Banco do Brasil por aquele correspondente bancário, chama Brasil Ágil, onde que ele iniciou. O Banco do Brasil fez isso com empresas terceirizadas e o Bradesco fez com os Correios, onde que eles começaram a tirar o pagamento das contas de dentro da agência. Foi em 2005 isso daí. 2004, 2005. Só para aquecer no diálogo com vocês, na minha participação com vocês, eu também ouvi você falando sobre a questão da família, né? Exato. E é bem interessante essa sua colocação, porque é realmente a nossa família de origem, né? De onde a gente aprendeu muita coisa legal e tal, mas também onde a gente aprendeu algumas coisas que a gente sente uma necessidade de reformular, né? Vamos lá. E realmente a família, você usou uma palavra, eu estou dando só ênfase assim, porque concordo com a palavra que você usou, que é a questão da prioridade. Então, a família prioritária é aquela que se compõe com a sua família, com seus filhos. Essa é a prioridade. Não que a outra caia no esquecimento, não isso. Mas a prioridade passa a ser a família que você constitui, digamos assim, aquela que é mais recente, né? Exato. Legal, é isso. Muito legal a colocação e eu concordo plenamente. É isso mesmo. É só uma introdução aí para eu me aquecer um pouquinho na relação com vocês. Legal, Jorge. Obrigado pela participação. Eu estou vendo na minha tela Altair e Ângelo. Vocês gostariam de se apresentar? As outras pessoas também que eu não estou vendo, tá só com áudio, mas também se alguém gostaria de se apresentar, fica à vontade para mim poder iniciar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar então, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ângelo. Eu sou empresário desde 1998. Comecei com empresa familiar, abri outras empresas. Por volta de 2016 eu fechei essas empresas, mudei de ramo. E há quase 5 anos eu estou atuando como consultor. Ah, que ótimo. Já num grupo. Já é consultor empresarial, então. Já trabalha no ramo. Em parceria com algumas outras pessoas. Eu vi a franquia, fiquei curioso e queria entender um pouco mais como é que funciona. Fantástico. Que porte que você atende aí, Ângelo, de consultoria? Micro, pequeno, médio, grande? Até de pequeno para médio porte. Perfeito. A gente aqui da SAF é sempre micro e pequeno. A gente tem projetos que a gente chama de middle business, que é médios negócios, clientes que faturam acima de 30 milhões, vai de 30 milhões a 500 milhões por ano. Mas não é um público que a gente canaliza todos os nossos esforços, todo o nosso posicionamento. Então, assim, sempre vai ser uma trajetória, um crescimento, só para você ter uma ideia de parâmetro, né? Os contratos no middle giram em torno de 27, 30, 35 mil reais por mês, contrato de 24 meses, com algumas parcelas success fee, parcelas de sucesso por bonificação que a gente coloca a cada trimestre. Atingiu algumas metas de reduções, de aumento de margem, aí o cliente bonifica por isso. Mas não dá para a gente vender isso dentro desse modelo, dessa metodologia, porque é um aprendizado, tudo é uma curva de aprendizado. Vocês começam, por mais experiência que têm, quando entram no nosso modelo de negócio, vocês vão estar ali alguns júniors, outros plenos, e aí passa por essa curva de aprendizado para se tornar sênior e sócio. Tudo é uma trajetória. Existe sim, mesmo sendo um modelo de franquia, existindo sistema, existindo padrão, mas tem um aprendizado e não consegue buscar direto o cliente que paga uma parcela robusta de 30 pau por mês, mais bônus, sem passar por esse aprendizado aí geralmente 2 a 3 anos. Não é algo tão simples que 1 ano já vou pegar uma parcela alta. Não pega, não adianta vir com essa ilusão, com essa intenção,
porque eu vou estar vendendo uma imagem totalmente errônea, enganadora para vocês, mas eu entendo que é possível, porque tanto eu aqui em São Carlos, hoje estou com 2 clientes middle, um é da Master Ferguson, que fica lá em Orlândia, a região de Orlândia, eles são 6 lojas que revendem trator, está finalizando um contrato, que foram 24 parcelas de 27.800 por mês, e um bônus por atingimento de algumas metas, que era sobre resultado. Eu tenho 15% do aumento do lucro líquido. Então vai dar um bônus bem próximo de 780 mil nesses 2 anos. Só que isso, gente, eu tenho 15 anos de experiência. Eu não posso vender isso para vocês. Vocês vão fazer logo nos primeiros anos da SAF, porque é uma trajetória. É bastante esforço, bastante aprendizado, bastante conhecimento para chegar num nível de um contrato acima de 1 milhão. Não é do dia para a noite. Mas eu sempre sou muito aberto de interagir, ensinar tudo, e levar comigo, e passar todos o escopo do trabalho, todos os caminhos. É super muito transparente e aberto mesmo. Beleza? Mas, Ângelo, tenho certeza que você vai adorar tudo que nós vamos falar aqui hoje. Pessoal, mais alguém? Podemos iniciar aqui, são 7h20. Eu separei mais ou menos isso para vocês. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Senão eu vou dar o start aqui na apresentação nossa. Muito bem. Pessoal, olha o que eu montei aqui para nós hoje. Eu montei num Word, pelo menos para mim tinha um roteirinho aqui para a gente seguir, entrevistar uma boa parte do candidato, que serve para mim tanto quebrar o gelo nosso, para a gente ficar todo mundo mais à vontade, e também para mim poder nivelar o nível de qualificação dentro dessa sala de reunião que nós estamos fazendo aqui. Você percebe que não tem ninguém de baixo nível, então assim, o nível intelectual da rede da SAF hoje, ele é bem alto. Geralmente todo mundo que é graduado, pós-graduado, com uma experiência de executivo bastante boa, que dá para atender esse nicho que a SAF está posicionada de micro e pequeno porte. Por isso que eu gosto de fazer entrevista, para que todos vocês consigam entender que o nível que a gente direciona na internet para buscar esse candidato na franquia não pode ser um perfil qualquer, não pode ser uma pessoa que não tem experiência nenhuma na trajetória profissional, não tem nenhuma graduação, não tem nenhuma pós-graduação. Ele tem que ter um mínimo ali de noção na parte empresarial para poder também fazer um bom trabalho e poder faturar dinheiro, poder ajudar o próximo, o micro e pequeno empresário. Hoje ele é uma das pessoas mais desfalcadas em termos de informação. A informação não chega até ele, principalmente em algumas periferias. Geralmente ele busca informação no escritório de contabilidade ou no gerente de banco, quando ele tem conta em banco, que alguns também não tem nem conta em banco, ali trabalha de uma forma totalmente informal. Esses são o ponto de apoio do empresário. E alguns acabam pedindo informação para quem está mais próximo ali dentro daquela comunidade, daquele bairro, daquela periferia. Estou falando isso só para você ter uma dimensão do tamanho que é o mercado, porque acaba sendo assim absurdamente grande. Hoje 98,5% dos CNPJs no Brasil está canalizado no micro e pequeno negócio. Esse mercado é gigante. E a gente só tem uma única pessoa que concorre com a gente de uma forma diferente, que é o Sebrae, super bem posicionado. Eu falo super bem do Sebrae, porque ele realmente é um concorrente de peso. Perdeu muita força no governo aí do Bolsonaro nos últimos anos, que veio cortando verba de vários órgãos e cortou também do modelo 5S, né? Cortou do SESI, Sebrae, Senac. O Sebrae sofreu muito com isso. Acho que o Sebrae deve estar com uma capacidade de consultores hoje que não deve chegar a 50% do que ele tinha antes do governo, né, desse governo. Então, nesse crescimento nosso, nessa expansão que a gente fez, esse foi um dos pontos que favoreceu bastante. A gente tem outros concorrentes que não têm o mesmo peso que a gente, né, são consultores autônomos, que trabalham com uma marca, ou muitas vezes não tem marca, não tem metodologia, não tem um site, não tem cases, não tem rede. Então isso aí acaba sendo bastante desfavorável para esses consultores autônomos. A gente, quando apresenta uma proposta, o poder de argumentação, nossa, é muito diferente em relação a essas pessoas. Então, por isso que a gente vai falar aqui, eu quero entender um pouquinho mais cada um durante essa reunião de hoje, já entendi bastante aí o perfil de vocês. Reforço que nosso marketing lá, o nosso gestor de tráfego está fazendo um excelente trabalho para conseguir captar pessoas com o nível desses que apresentaram, muito bom. Reforço também que a reunião está sendo gravada por 2 motivos, para vocês poderem resgatar a qualquer momento, pedindo aí para uma das consultoras que estão em acesso com vocês, e também para nós aqui internamente poder capacitar o nosso time comercial, que eles vão poder assistir isso aqui dezenas de vezes para poder cada vez estar melhor entendendo e compreendendo o nosso modelo de negócio.
Bom, eu, Rogério Safra, eu já falei um pouquinho lá apresentando para o Adriano, mas a minha formação, pessoal, eu sou formado em administração de empresa por uma universidade aqui de São Carlos, que chama Unicep, uma universidade que não é forte, é uma universidade comum, básica, de cidade de 230 mil habitantes que tem aqui, então não é nenhuma FGV, não é nenhuma FIA, não é nenhuma Mackenzie, é uma universidade comum. Eu fiz através de uma bolsa, eu tinha a bolsa da Escola da Família, que é uma ajuda do Instituto Ayrton Senna, então eu trabalhava de sábado e domingo para pagar essa faculdade, nunca tive patrocínio de pai ou condições suficientes para fazer uma faculdade forte. O meu primeiro e segundo grau foi escola pública, em Ribeirão Bonito, que é uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, uma cidade de 8 mil habitantes, então uma cidade muito pequena. Eu não venho de família que me colocou para estudar fora do país, colocou nas melhores escolas, então assim, meu perfil é um perfil bem humilde mesmo. E aí eu fiz pós-graduação quando eu já estava trabalhando no banco pela Fundação Getúlio Vargas. Aí eu fiz o meu MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. E foi aí que minha cabeça deu um chute e eu fiquei apaixonado pelos consultores. Os consultores todos da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro são mestres, todos eles dão aula de MBA e dão consultoria. Eu resolvi arriscar saindo do banco, larguei minha carreira do banco. Eu comecei a fazer a pós para querer crescer dentro do banco. E aí, quando eu estava quase no último período da pós, eu falei, já não quero mais o banco, depois de 2 anos de pós. Eu desisti da carreira bancária, joguei tudo para cima, com um filho pequeno para criar. Eu tinha um filho, o meu filho hoje tem 26 anos, então meu filho era bem pequeno naquela época, era adolescente, na verdade. E aí eu arrisquei, montando minha consultoria, visitando os primeiros clientes geralmente que eu já tinha um relacionamento ali no banco, então já tinha um contato com eles, pedindo indicação, comecei a dar aula em 2 faculdades em São Carlos, na própria Unicep, que eu me formei, eu dei aula nela por 2 anos, dei aula no Senac, que era um curso técnico, era uma faculdade, e dei aula na FADISC, que hoje até fechou. E aí eu tinha minha remuneração das aulas noturnas, e durante o dia eu prestava ali serviço de consultoria, e alguns alunos me geravam indicações. Isso foi de 2006 a 2008, né? Foram 2 anos dessa forma. E aí, em 2009, eu já estava com uma quantidade de funcionários e clientes replicando essa metodologia que estava praticamente insustentável. Eu queria crescer mais rápido, porque tinha demanda, uma demanda muito grande. E apesar de que naquela época não era como hoje a demanda é muito maior, mas eu já tinha uma demanda de indicação bastante grande. Não existia nada de marketing, não tinha site, não tinha nem cartão de visita, era muito parecido aí com a grande maioria dos consultores autônomos. Vai fechando o cliente por indicação e não tinha nada de marketing, nem site, nem metodologia estruturada, era super amador. 2009, eu parei um ano, foi um ano totalmente sabático, e aí mergulhei para criar uma metodologia onde eu pudesse treinar meus funcionários, treinar minha equipe, meu time, para poder escalar o negócio. Senão não tem como, o consultor, eu acho que isso não cabe só na carreira do consultor empresarial. Qualquer empresa de serviço que vocês entendem, dentista, advogado, manicure, pedicure, jardineiro, toda empresa de serviço, ela tem a escassez do horário do profissional. Então ele não consegue alavancar, ele não consegue escalonar isso, porque ele treina a pessoa, e quando ele treina aquele funcionário, ele vai embora e leva seu cliente, leva sua carteira de cliente, leva seu conhecimento. Esse era o desafio, porque quanto mais você treina os seus funcionários, ele aprendeu, ele monta a consultoria dele e vai embora. É assim com o cabeleireiro hoje, ele ensina, aprende e vai embora. E aí aquilo foi um puta desafio para mim, né, 2009, focando de um método que eu conseguiria ter o poder de segurar a carteira de cliente na minha mão, independente de quem atendesse. Esse foi um baita desafio, e aí eu tive um acerto, que foi aí eu posso chamar um pouco de sorte. Eu reservei um domínio www.franquiadeconsultoria.com.br, porque não existia, eu começava a pesquisar para comprar uma franquia na época, eu queria comprar uma franquia que já tivesse um método, e aí eu reservei esse domínio porque eu percebi que não tinha, e aí eu mergulhei com mais intensidade ainda para criar um método para transformar o negócio numa franquia. Passei 2009 inteiro trabalhando assim, no mínimo 16, 18 horas todos os dias, para criar um book mais ou menos desse tamanho aqui, que eu lancei um produto com essa metodologia que se chama Empresa Saudável. Até hoje ele é o carro-chefe mais vendido aí nos nossos 74 escritórios, é o produto mais vendido, chama Empresa Saudável.
E naquela época, o que eu fiz? Como é que eu construí isso? Eu construí pastas, um documento no computador, uma pasta chamava Recursos Humanos, uma pasta chamava Marketing, uma pasta Finanças e uma parte chamava Controle Operacional. Então, o Empresa Saudável era composto de um produto com 4 módulos. E a cada um desses módulos, dessas pastinhas que ele entrava, tinha vários checklists do que ele fazia. Por exemplo, clicava no RH, abria lá a primeira fase dentro do RH, estruturar um organograma funcional, que é o nível de hierarquia dentro de uma empresa. Segunda parte, desenhar um quadro de distribuição de função, desenhar todas as funções dentro do organograma funcional. E assim vai esse checklist em todas as fases do projeto. E aí eu tinha controle do escopo do trabalho, tudo que estava sendo feito no cliente, independente do consultor. Se o consultor saísse, eu punha outro para fazer, que ele ia saber da onde estava o projeto, em que fase que estava, como que ele ia dar continuidade. E aí, na hora que eu consegui fazer isso, deixar totalmente desenhado, eu conseguia replicar fácil o treinamento para o meu funcionário e pegar cliente fácil, porque quando mostrava aquilo era muito atrativo. E aí, em 2010, eu entrei na BF, a BF, que é a Associação Brasileira de Franquia, aprovou a gente como franquia, e de lá para cá, gente, foi uma loucura total, assim, negócio crescendo, treinando franqueados. Eu acho que eu já treinei mais de 300 franqueados, apesar de a gente estar com 74 consultores, hoje mais 200 pessoas no time, mas muitas pessoas saíram também, venceu o contrato, não renovaram, mudaram de plano, receberam convite para se tornar sócio dos clientes. Então eu posso falar para vocês que eu já treinei mais de 300 consultores com essa metodologia que vocês estão vendo aqui hoje. E aí, gente, é só alavancar, né? Porque depois que você tem todo um padrão, e modelo de franquia é isso, independente se vocês estão vendo só a SAF ou estão vendo qualquer outra franquia, a franquia ela só é bem sucedida quando ela tem um padrão bem formatado que é possível replicar isso numa velocidade rápida. Quando você transfere esse know-how, aí sim ela é uma franquia. Tanto é que a gente conseguiu 3 prêmios da Pequenas Empresas Grandes Negócios, entre as melhores franquias. Em alguns anos foi a melhor, há alguns anos foi a maior franquia. E nós temos 5 selos de excelência em qualidade pela Associação Brasileira da BF. Então, vem cumprindo toda essa qualidade que eu estou apresentando para vocês com vários certificados da própria associação, que é um certificado de bastante peso, que é feito pelo Serasa Experian, esse certificado. Então, essa foi a trajetória do Rogério até 2010, e de 2010 para cá é a SAF. E aí eu venho apresentar um pouquinho mais para vocês o que é a SAF hoje. Ô, Rogério, só fazendo uma interrupção antes de entrar na fase da SAF. Claro, claro. Só assim para ganhar uma clareza, acredito, para mim e possivelmente para os demais. Quando você fala assim, eu treinei 300 consultores, eram 300, já eram franqueados, ou não? Não, teve franqueado também, Jorge, mas tem muito funcionário de franqueado, né? Funcionário franqueado. Então, cada unidade, por exemplo, vou dar um exemplo de Juiz de Fora, que é o nosso maior escritório hoje, ele fechou o ano passado com 800 mil de faturamento, ano. Ele tem 8 consultores lá, então a gente treina muito funcionário de franqueado também. Dentro desses 74 escritórios que nós temos hoje, já ultrapassa 7 mil clientes atendidos. Não fui eu que atendi os 7 mil clientes, obviamente, foram todos os escritórios que atenderam. Alguns clientes que foram atendidos por escritório são os clientes de bastante nome, que acaba impactando para vocês já na fase de venda, quando vocês se tornam uma franquia e vocês vão vender um projeto de consultoria lá na frente, vocês podem utilizar Ótica Diniz, Petrobras, Correio, os Minotauro, Rodrigo Rogério Minotauro, Pelé Clube, tem um monte de marca no portfólio dentro dessas 7 mil empresas atendidas, que acaba sendo bastante atrativo para passar uma credibilidade para o cliente na hora que você está no momento ali da proposta, né? Então, dentro desse período... Jorge, fica à vontade. Não, tranquilo. Não. Tranquilo. Então é isso aí, esse tipo de roupagem que a gente veio trazendo nesses anos, com todos os escritórios, os 200 consultores, o número de clientes atendido, a gente pegou todas aquelas pastinhas aí nos últimos 3 anos, no meio da pandemia aí, e transformou isso numa plataforma tecnológica, um sistema, onde que a gente faz a entrega do serviço para o nosso cliente totalmente automatizado. E aí se tornou, as pastinhas viraram um sistema mesmo,
onde que é a ferramenta de trabalho aí dos nossos consultores, que ele tem uma composição de atividades que acaba sendo mais simples para vocês poderem escalar o negócio. Porque enquanto vocês estiverem sozinhos, vocês vão chegar num limite ali de faturamento entre 18, 20, 22 mil reais dá para atingir essa receita trabalhando como autônomo, sozinho, com a SAF. Para escalar, para ir para um nível maior, vai precisar de pessoas. É onde que vocês vão ter o primeiro frio na barriga, a primeira dor aí, na hora que começa um pouco de preocupação de contratar funcionário, e as pessoas que nunca empreenderam têm um pouco de medo. Então, obviamente, eu estou com uma receita ali de 15 mil, 18 mil, eu contrato uma pessoa por 2,5, 3 mil mais encargos, essa receita vai diminuir a margem, está com uma margem absurdamente alta de 70% de lucro dessa margem, ele vai diminuir para você poder contratar a pessoa e poder escalar o negócio, e assim vai. Seu funcionário vai atender até uns 5, 7 clientes e começa a escalar e poder crescer. Para chegar em faturamentos realmente alto, igual o do Evandro, de 800 mil, precisa ter uma equipe maior, e algumas pessoas não querem isso. Eu estou falando isso porque eu sei que algumas pessoas vão perguntar, mas se eu quiser trabalhar sozinho, eu posso? Pode, mas vai ter um limite, vai ter um teto. Vocês vão conseguir chegar ali 14, 15, 18 no máximo, e não ultrapassa desse valor, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho falando das modalidades também, que vocês vão compreender um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, beleza até aqui? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem uma apresentação, para ficar um pouco mais intuitivo, alguns números, que é legal vocês saberem aí, que eu já falei no meio da reunião, mas é legal ter uma ideia sobre isso daí. Quando chegar minha tela para vocês, vocês avisam, por favor, ok? Chegou. Muito bem. A partir desse momento que minha tela está compartilhada, eu não vejo mais a cara de vocês, tá bom? Então, se precisar falar, pode abrir o microfone e perguntar, que não tem problema. Hoje a nossa presença é uma presença nacional, né? Então nós estamos mais com 7 mil clientes atendidos. A gente tem um projeto de internacionalização da marca, a gente quer atingir isso na América Latina, faz parte da nossa missão, da nossa visão, então a gente quer ser um pouco mais agressivo. A gente está impactando mais de 61 mil pessoas. Esses números a gente consegue colocar ele aqui com uma certa clareza, porque são os funcionários de nossos clientes. Quando a gente soma todos os nossos clientes e os funcionários que a gente capacita e treina, então a gente ultrapassa aí mais de 61 mil pessoas. Esses clientes, se eu somar todo o faturamento deles hoje, ultrapassa 1,5 bilhões. Então gerenciar isso é uma equipe bastante grande. O número de empregos, né, diretos e indiretos, ultrapassa 20 mil pessoas, porque a gente gera uma demanda absurdamente grande, até de material gráfico, de marketing, é muita gente que a gente acaba contratando, freelances, entre outras pessoas. Então, a gente acaba gerando uma movimentação bastante grande no mercado. O propósito nosso, que é uma coisa que eu sempre falo para quem está aí nessa fase de, será que vale a pena? Eu entro na franquia, não entro? Essa é uma das telas que eu mais aconselho a vocês fazer uma reflexão aí. Parar um minutinho, medita um pouco, olha para dentro de si, olha internamente, se isso faz sentido para vocês, se nossos valores são os mesmos valores que vocês têm, de inovação, empresas que têm inovação, uma empresa jovem, simplicidade, compreensão, dinamismo, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, tem que ficar pivotando o tempo todo, é quase que uma startup, de tanto que pivota, que inova, porque é uma empresa jovem. A missão, que é transformar vida e solidificar negócio, tem que estar no coração de vocês, entender que o propósito no final do dia vai estar ajudando ali, muitas vezes, um empresário de uma empresa muito pequenininha, com 2, 3 funcionários, que ele está pagando uma mensalidade de R$500, R$300, e muitas vezes vocês estão fazendo aquilo mais por uma caridade do que por dinheiro. É claro que só caridade não enche o bolso, não é isso que eu estou falando, não estou falando que tem que fazer só caridade, mas muitas vezes vocês vão acabar se deparando com situação como essa, que faz sim parcela de 2, parcela de 3, parcela de 5 mil reais, mas tem cliente pequenininho ali que vai procurar através da internet, e aí cabe a cada um se vai captar, se vai atender esse cliente ou não. E tem algumas técnicas para que isso também vale a pena financeiramente para vocês. E a técnica que a gente ensina nos treinamentos é só diminuir o escopo de trabalho, a entrega que o consultor vai fazer para esse nicho, mas tem que ter uma entrega
que vale a pena tanto para o nosso cliente que está contratando, que vai poder falar bem, que vai poder gerar indicação, quanto também para o consultor chegar no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar, porra, foi muito gratificante eu poder ajudar aquele cara. Não fiquei milionário, não fiquei rico, mas esse cliente me deu um aprendizado, me deu uma vivência, me deu uma gratidão de atender que valeu muito a pena. Então isso é uma coisa que vocês têm que fazer uma reflexão, que está dentro de uma consultoria como a nossa, o propósito, a nossa missão tem que ser aqui dentro o bem em ajudar o próximo, e estar super satisfeito de estar ajudando os outros empresários, independente de quanto está gerando de remuneração. É óbvio que no final do dia, no final do mês, vocês têm que gerar uma remuneração também para dar atratividade e dar aquele tesão de continuar também, de querer ganhar mais dinheiro, querer crescer, querer escalar, mas também de ajudar o próximo faz parte do negócio. A gente entende aqui que o dinheiro é a consequência de estar ajudando o máximo de pessoa possível. Essa praticamente que é a nossa missão em transformar vidas, solidificar negócio, para ajudar o máximo de empresário possível. A visão aí de 2027, né, ser referência na América Latina. A gente ainda não está fazendo campanha fora do Brasil, está totalmente focada dentro do Brasil. A gente inicia ainda esse ano, para o segundo semestre, a venda de algumas franquias master por estado. São franqueados mais robustos dentro de alguns estados que são relevantes, para depois, lá para próximos anos, a gente pensar em expandir em outros países fugindo do Brasil. Ainda a gente não está trabalhando nessa frente, mas até 2027 a gente quer ser referência, sim, na América Latina. Mercado, né, posicionamento, alguns números que eu já falei, só repetindo aqui, então acaba sendo muito gigantesco, 98,5% do CNPJ, são mais de 18 milhões de empresas nesse segmento de micro e pequeno. Aqui eu não estou falando de MEI, estou falando só de micro e de pequeno mesmo. 27% do PIB nacional corresponde a esse mercado. Então, o mercado de praticamente 1/3 de todo o PIB está concentrado nesse nicho que nós estamos. A consultoria, ela tem um crescimento aí nos últimos anos de uma casa de 14,2%. E eu acredito que 2021, que nós fechamos agora, vai avançar um pouquinho mais. Pós-pandemia, as empresas estão mais cientes do que precisa de ajuda de um profissional, então eu acredito que esses números eles vão crescer numa velocidade um pouco mais rápida, principalmente depois do estudo que a FIA fez, que 78,5% das empresas vão procurar por consultoria, elas vão buscar a consultoria nos próximos anos. Esse estudo desse 78,5% é da FIA, que é um órgão muito competente e sério, então por isso que eu acredito que esse número de 14 acaba se expandindo ainda mais agressivo do que já vem. Posicionamento nosso, já falei também, reforçando aqui um pouquinho mais, então a gente não concorre com as Big Four, nem as Big Five, que é Pricer, Ernst Young, Deloitte, KPMG. Cliente grande atende grande, então a gente não concorre nem no projeto middle nosso, que eu expliquei no início. A SAF está posicionada entre esses dois nichos, que é um cliente que o Sebrae não atende, o Sebrae está bem ali de tratar a informalidade, de cuidar da MEI, de passar treinamentos. Ele não tem, em alguns Sebrais, algumas unidades do Sebrae, ele não tem consultoria, ele tem mais uma mentoria, mais um suporte. Então, o mercado está bem posicionado nessa segmentação e os concorrentes, sim, acabam sendo os consultores autônomos que não entram em algumas regiões. O que a gente busca aqui em cada um de vocês, né? Para vocês refletirem se vocês realmente fazem parte desse perfil para ser um consultor da SAF. Tem que ser pessoas, obviamente, que queiram empreender e queira montar o seu negócio próprio. Isso não quer dizer que a pessoa precisa, quem está trabalhando aí, né? Eu tenho que largar meu trabalho? Não, tudo existe uma mentoria que eu faço com as pessoas que trabalham, que é uma transição para dar segurança para essa pessoa. Então, eu ensino como que ela prospecta alguns clientes para poder, aos poucos, desvinculando do CLT para se tornar um empreendedor com o máximo de segurança. Isso não é fácil, não é simples, mas é possível. Já fiz para dezenas de pessoas. Então, eu quero ensinar a cada um de vocês que esteja nessa situação aí de transição, de sair do empreendedor, sair do CLT e vir para o empreendedor. Pessoas que sejam gestora, que tenham um nível de gestão, e gestão é praticamente obrigatória no nosso negócio. Vocês vão ter o tempo todo ser líder de funcionários dos seus clientes, então você vai ter que, não é só contato com o empresário, com o tomador de decisão, com o dono da empresa. Muitas vezes você vai ter que dar treinamento para os funcionários daquele cliente, então vocês vão ter que estar ali numa situação de líder mesmo, de gestor, de vender a ideia, de envolver as pessoas, de envolver um time com aquela ideia que você está propondo, com aquela solução que você está propondo.
é obrigatoriamente ter um nível aí de gestão. E estratégico é estar muito antenado a todas as plataformas, velocidade, sustentabilidade, tecnologia. Tem que ter um nível de estratégia bastante avançado, por isso que eu sempre pergunto um pouquinho mais de trajetória, para que vocês possam entregar boas soluções aos clientes que necessitam de um ponto de melhoria. Por que se tornar consultor? Qual que é a vantagem do modelo de negócio para vir para isso? Eu entendo que algumas das vantagens não estão aqui nessa tela, mas as principais são essas. Liberdade financeira e geográfica, então ele dá certa autonomia e flexibilidade. Tem uma boa margem de lucratividade, eu sempre falo que a gente está vendendo capacidade intelectual, não tem estoque, não tem vencimento, não tem logística. Vocês vendem aquilo que vocês já aprenderam, que está dentro da cabeça. Então, a margem, quando vocês estão sozinhos, sem escritório e sem equipe, chega a ser 70%, 80% de lucratividade. Uma margem super lucrativa. A metodologia pesquisada e testada todos esses anos, nós estamos desde 2007 com essa empresa aberta, atendendo o cliente, então super bem recomendada por todos esses testes e esses avanços que teve. Processo de venda estruturada, aqui talvez seja o melhor ponto para quem já trabalha com consultoria. A gente tem algumas estratégias de venda super bem desenhadas, são várias estratégias, que a gente faz com que aumente a carteira de clientes para esse consultor. Ele precisa ter cliente, não existe negócio bom se não tem clientes bem estruturados. Então, nossos processos de vendas, tanto online, digital ou offline, são super bem desenhados. E aí cabe aí uma ressalva, porque se a gente entrega um processo para um franqueado, ele obrigatoriamente tem que replicar aquilo para dar certo. Se ele pegar aquele processo e por algum motivo não acreditar naquilo ou não pôr para rodar, obviamente o negócio tem um pouco de dificuldade de alavancagem. Então os processos faz bastante disciplina por parte do consultor em poder replicar isso. Os cases, né, os modelos de negócios, isso é muito forte na hora que vocês estão ali no tete-a-tete com o cliente. A marca, fica muito mais fácil vender uma marca de 16 anos, com 6 mil clientes atendidos, 74 escritórios, mais de 200 consultores, então isso se torna cada vez mais fácil ter essa marca forte, estruturada, para vocês poderem vender a SAF como um cliente. Negócio inovador, a plataforma quando abre na frente do cliente, fica simples o cliente entender aquilo que está sendo entregue, aquilo que ele está comprando. Escalável, vocês conseguem escalar com a metodologia da forma que está, consegue aumentar o número de funcionários, aumentar o faturamento. A colaboração como sócio, a gente não tem um tratamento aqui como franqueado. Vocês vão entender que dentro disso que eu estou apresentando, a gente tem 4 modelos de franquias, que a gente chama de Elite, Home, Compact e Sócio, que chama Partners. Então é uma trajetória profissional. O que a gente quer com cada um de vocês aqui é que vocês chegam no modelo de sócio realmente nosso. Essa colaboração, esse plano carreira, que não é vender uma franquia, é um plano carreira para vocês se tornarem sócio no nosso modelo de negócio. Network poderoso, que é toda essa troca de vivência, experiência, que vocês viram o nível dos nossos consultores, é exatamente o mesmo nível que vocês se apresentaram, são pessoas de altíssimo nível, então tem um network super poderoso. Produtos já estão formatados, a gente tem um portfólio hoje com um produto bastante vasto, que vai desde a implantação do ERP, indicação de KPIs, Empresa Saudável, que eu já falei um pouquinho dele, e Business Plus, que é um projeto de franchise. Então a gente acaba entrando ali em vários produtos totalmente formatados. Serviço que tragam recorrência, então algum desses serviços ele traz recorrência financeira, vocês têm todo um ganho de honorários na implantação, e depois da implantação o cliente continua com uma mensalidade trazendo para vocês receita recorrente, que isso acho que é um desejo por todos nós aqui. Suporte premiado pela BF, eu também já acabei falando um pouquinho sobre isso, a gente tem vários certificados pela BF, que acaba sendo bastante atrativo, dando bastante credibilidade para quem está entrando no nosso modelo de negócio. Essa apresentação pode ser que algum de vocês já receberam, se não receberam, essa reunião está sendo gravada, então vocês podem acessar ela para poder escutar novamente, caso necessário. Aqui tem algumas de nossas referências, aqui estão os 3 franqueados mais antigos da SAF hoje. O Evandro, em Juiz de Fora, ele está com 5 anos de SAF. O Newton, que é de Araraquara, São Paulo, ele está mais ou menos, ele é o mais velho, ele deve estar bem próximo aí desde 2010, que ele está indo para 11 anos. E o Diogo também está bem próximo disso, que é o segundo mais velho hoje, que está em Sinop, Mato Grosso.
Eu sempre coloco eles como referência, porque para manter pessoas com puta nível de qualificação, os três são super qualificados. O Diogo é economista, o Nilton é publicitário e o Evandro é formado em recursos humanos. Todos os três têm pós-graduação, todos os três têm vivência profissional, vocês estão vendo aí pelo currículo deles. E manter esses caras na nossa rede, no nosso time, para mim é muito gratificante. Todos eles já estão no nível realmente de sócio nosso, então assim, estão vindo para esse modelo que a gente chama de sociedade mesmo. O relacionamento é muito bom, é muito franco, é muito transparente, é um relacionamento mais de amigo hoje do que de parceiro de negócio. Isso para mim é bastante gratificante, e por isso que eu sempre mostro, assim, se é possível ter pessoas com todo esse tempo dentro da SAF, é sinal que o negócio realmente dá certo. Nossas soluções, né, o serviço que eu falei um pouquinho mais, Empresa Saudável, Business Plus e App, tem um pouquinho mais de detalhe, cada um deles aqui. O Empresa Saudável, ele está focado entre 4 áreas, ele tem 4 pilares que a gente atende dentro dos clientes: a parte de recursos humanos, a parte de finanças, a parte de controle operacional e a parte de marketing, que isso pode ser vendido dentro desse módulo completo pelos 4 pilares, ou pode ser vendido separadamente. Esse é o produto mais vendido hoje. O valor médio dele hoje está entre 32 a 38 mil reais. O contrato é anual, são 12 parcelas. Esse é o ticket médio desse produto nosso como Empresa Saudável. Ele também está dentro da plataforma, totalmente digitalizado, então fica bem fácil a implantação disso, e vocês vão passar por um treinamento, aprendendo a cada um desses pilares, o que entregar e como entregar para o cliente, com um treinamento bastante robusto. O Business Plus, que é um projeto de formatação de franquia, ele é envolvido em 5 pilares. Vocês estão vendo 3 porque são os 3 mais vendidos. Os 2 últimos é só para alguns profissionais que gostam mais de venda. Então a gente faz análise de viabilidade e de franqueabilidade, que praticamente é um diagnóstico, é um trabalho que analisa se a empresa está preparada para ser uma franquia ou não. A gente faz a formatação da franquia dessas empresas que querem transformar o modelo de negócio dela como franquia, e faz o planejamento de expansão, que é quantas unidades vão ser abertas, em quanto tempo. Depois desse projeto, hoje ele é o projeto mais caro, não é o mais vendido, mas ele é o valor agregado maior. O valor dele chega bem próximo a 80, 60 mil reais. Hoje eu coloquei uma proposta de 60 mil reais nesse projeto, e ele é vendido também em 12 parcelas, em alguns casos até em 18 parcelas, mas geralmente de 12 a 18, e valor médio bem próximo disso mesmo. Dá até para baixar para 60, mas o preço praticado aí no mercado hoje é em torno de 80 mil reais. Então é o projeto mais caro que nós temos hoje dentro do portfólio. Além desses 3, tem dois posteriores, que não está no slide, que é a venda da franquia do cliente. A gente também faz esse trabalho, mas não é em todos os escritórios, por isso que não está aqui. É o escritório que já está um pouco mais estruturado, que ele já implantou alguns Business Plus para depois aprender a vender franquia. Então, a gente não coloca aqui para não vender essa imagem para vocês do que tudo é possível, é feito de uma forma muito cuidadosa. E o 5º pilar ainda dentro do Business Plus é gestão de rede, que é para quem já tem uma franquia, já tem alguns franqueados abaixo dele, e aí vocês entram ali fazendo a operação, o gerenciamento dessas unidades. O aplicativo nosso, né, o app, a nossa plataforma digital, tem vídeo no canal do nosso YouTube, então para quem depois quiser dar uma navegada lá, entender um pouquinho mais como que funciona, tem alguns vídeos lá que dá para vocês entenderem todo o funcionamento do nosso app. Então lá tem todo o Kanbanzinho, que é a metodologia ágil das atividades, com responsáveis. Então a cada atividade que a gente coloca no cliente, a gente nomeia um responsável, que pode ser nós mesmos da consultoria, pode ser o nosso cliente, o empresário, ou um funcionário do nosso cliente. Isso é nomeado caso a caso, desenhado esse projeto, desenhados os prazos, os responsáveis, as prioridades, e aí inicia o projeto, a gente conseguindo entregar o máximo de resultado para o nosso cliente. É a melhor performance possível. E isso a gente faz com base em KPIs. Então a gente instala todo o robozinho dentro do sistema que o cliente usa, independente de qual software. Ele pode usar qualquer RP de mercado, a gente vai extrair os dados que ele tem e vai montar todo um painel, todos os KPIs, para poder gerenciar a empresa do cliente com base em número, com base em gráficos, para poder tomar uma decisão. O problema de um consultor, quando ele não tem isso, ele toma decisão com base
e em achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e o empresário não se sente confiante no consultor autônomo que apresenta dessa forma. Nós da SAF, com essa plataforma, a gente apresenta com base em gráfico, com base em comparativo. Então, o nosso parecer acaba sendo muito mais real. E isso traz para o cliente, após a implantação desse aplicativo, uma dependência dos KPIs que você fica com uma recorrência. Então, nossos clientes hoje, ele continua pagando uma mensalidade para ter todos os KPIs da empresa dele instalada para ele ter o melhor gerenciamento possível. E aí, pessoal, vem outras coisas, que é o sistema de RP. O RP, para algumas pessoas, já é muito claro esse nome, né? RP, software de gestão, que faz toda a parte de gestão de uma empresa, faz a expedição, faz estoque, faz o PCP, emissão de nota fiscal, faz o CRM também, que é o gerenciamento de venda, faz a parte financeira, faz a vendas, faz compras, faz frente de loja. O nosso software ele é 100% online e completo. Ele concorre com todos os outros softwares do mercado. Concorre com Conta Azul, concorre com Home Experian, concorre com todas as plataformas, concorre com Sage Cloud. Então, ele é uma plataforma robusta, completa, que a grande maioria dos clientes que vocês estiverem visitando, ou ele não tem um software, ou ele tem um software e não atende 100% a necessidade daquele cliente. E aí você pode oferecer o nosso. A gente não oferece o software para tirar software de outros players, de outros concorrentes, não é esse o objetivo. O objetivo somente é colocar quando aquele software não atende o nosso cliente. Quando atende, a gente auxilia o nosso cliente a implantar de uma forma correta. Ferramentas que vocês têm aqui como utilização, né? Praticamente, hoje a gente tem uma plataforma com 200 profissionais, então a gente foi obrigado a implantar toda a tecnologia da Microsoft, então vocês têm tudo isso dentro da SAF, o canal de comunicação é muito aberto dentro disso. Tem o Teams, que vocês estão usando aqui agora, o Teams já vem dentro da plataforma. Tem o Stream, que é toda uma universidade online. Tem o SharePoint, que é um canal de comunicação, é uma intranet para a gente poder comunicar melhor com todos os franqueados. Todo o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, Forms, tem tudo ali dentro. E mais ainda a nuvem, já está incluso dentro do projeto de franquia para que todos os franqueados estejam usando as mesmas ferramentas padronizadas, com os mesmos templates, tudo mesmo padronizado com as mesmas caras. Suporte é 100%, então vai desde treinamento, gestão, a gestão de sucesso do cliente, né? Customer Success é o sucesso do cliente. Hoje a gente tem 3 pessoas dentro desse departamento, que é a Susan, o Heitor e a Natália, que fica praticamente full time dando suporte a todos os franqueados. Eventos que a gente faz, tanto evento em associação comercial na região de cada franqueado para poder potencializar melhor aquela região, aquele escritório, e o network, que é absurdamente grande. Toda cidade que a gente tem relacionamento com CDL, associação comercial, associação industrial e algumas empresas como Santander, Banco do Brasil, que acaba trazendo para nós aí um network bem legal para a gente poder chegar em máximo de empresários possível. Aqui vem algumas das modalidades que a gente já vem apresentando para vocês, que eu falei lá anteriormente, né? Qual é a diferença de cada um dos modelos. Então, praticamente a gente tem essa primeira estrela aqui, que é o consultor de elite, é um consultor das pessoas que querem entrar investindo menos, arriscando menos. Então, é o consultor que a gente chama que ele está num nível ali um pouquinho mais júnior, ele tem menos experiência, ele tem menos capitalização de recursos, ele quer arriscar um pouco menos. Então, ele entra com 2 produtos no portfólio dele, um é o RP e o outro é o app, e ele paga aí a taxa de franquia em torno de 6.680. O intermediário, hoje a grande maioria dos nossos franqueados está dentro da modelo de 32, a gente tem esses 2 modelos aqui que entraram há pouquíssimo tempo, nós estamos há 6 meses praticamente que nós fracionamos os modelos, então a maioria dos modelos eram só de 32, que a pessoa era obrigada a entrar já com escritório físico, já com equipe, então ele gastava próximo ali de 100 mil reais de investimento, e a gente no meio da pandemia resolveu trazer essas 2 outras modalidades, a de 6 mil, que ele trabalha em home office, e o 18K aqui, que é o consultor home, que também ele trabalha de uma forma home office, sem escritório, sem equipe, e ele tem ou empresa saudável, que praticamente um contrato já paga todo o investimento que ele fez. Ele está ali no nível pleno, então ele é um consultor que já tem uma certa bagagem, uma certa formação, ele pode investir um pouquinho mais, e ele tem, obviamente, mais produtos no portfólio, aumentando como empresa saudável.
E para quem já quer arriscar um pouquinho mais, investindo, tendo ali uma estrutura com escritório físico, tendo funcionário contratado, a gente sugere começar pelo menos, no mínimo, com 2 funcionários. Ele já começa com uma roupagem maior, ele investe um pouquinho mais, então a taxa de franquia é 32, ele vai gastar mais com o escritório, se ele não pegar um modelo cowork, então ele gasta mais com uma estrutura, e gasta mais uns 25 a 30 mil reais de capital de giro até chegar no ponto de equilíbrio. Então esse é o investimento de cada uma das 3 modalidades. Rogério. Sim. Tem uma pergunta aqui. Esse modelo SAF 18K, ele obrigatoriamente ele tem que ser trabalhado em home office, ou a gente pode ter esse modelo e trabalhar com escritório e equipe da mesma forma? Pode sim. O que a gente fala em algumas vezes, quem perguntou foi o Ângelo, né? Isso. O Ângelo, o modelo 18K, quando a gente desenhou ele, a gente desenhou para a pessoa que realmente ela já é autônoma. Então, são raríssimas exceções, que eu acho que é o seu caso, que a pessoa já tem um escritório, já tem um time, já tem uma equipe, e ele quer entrar no modelo com um investimento de 18. Sim, a gente aprova, são exceções, mas é possível a gente fazer dessa forma. A única coisa que a gente tem que fazer, talvez, numa próxima reunião, é alinhar as expectativas. Porque aí, por exemplo, o treinamento, tem que vir todo mundo, não pode vir só uma pessoa para repassar para os demais sócios, que aí não consegue passar, não consegue transferir todo esse conhecimento. Mas são detalhes que a gente consegue ajustar, então é possível sim, só te respondendo aí, beleza, Ângelo? Ô pessoal, eu acabo não vendo a tela de vocês, mas pode perguntar, viu? Igual o Ângelo fez, abre o microfone e pergunta aí, que eu acho bem interessante. E ainda falando aqui da remuneração, né? Quanto que é possível ganhar dentro de cada modelo desse? Que talvez seja a maior pergunta e a pergunta mais desafiadora para quem está fazendo uma transição ou para quem está procurando uma franquia. Esse modelo aqui, vocês vão chegar bem próximo ali de 5 a 7 mil reais, ele não vai faturar, não adianta investir 6 achando que vai ganhar 15, que não vai ganhar 15, ele vai chegar em 6. A qualquer momento pode ser, sim, feita uma transição vindo para o modelo de 18 da Home, ele pode fazer essa transição, ele não vai pagar 2 vezes, ele vai pagar somente a diferença, mas nesse modelo ele vai chegar ali bem próximo, 5 a 7. Ele não vai passar desse faturamento. Aqui já no modelo do Home, por isso que a gente tem que alinhar lá, viu, Ângelo, a expectativa, porque ele é uma modalidade que a pessoa consegue chegar naquele valor que eu falei, ele vai chegar em 14, 18 mil reais, ele consegue chegar com faturamento de 14 a 18, praticamente a margem, ele vai tirar imposto, royalties, marketing e R$ 99 reais de um sistema. Então ele vai gastar pouquíssimo dinheiro desse valor, o resto é margem, é lucratividade. E aí é só desenhar essa expectativa para quem já tem escritório, que é o caso do Ângelo, mas geralmente ele começa autônomo, então a margem fica bem próxima a 80%, 85% desse valor que ele vai tirar de remuneração. Só para fechar e concluir ainda o modelo Home, o modelo de 18K, mínimo ali 14, 15 mil reais, 18 mil reais, quando o cara está performando um pouquinho mais. E aqui já no modelo maior, mais escritório, mais investimento, automaticamente ele vai chegar bem próximo de 25 a 30 mil reais, falando de Prolabore junto com lucro líquido. Somando os dois, ele vai passar entre 25 a 30 mil reais de retirada mensal. O que a gente recomenda é ele ter um Prolabore menor, fixo todos os meses, e a cada 3 meses ele faz a retirada do lucro. Então, por isso que a soma do Prolabore com o lucro, ele vai chegar entre 25 a 30 mil reais de lucratividade mês. Esse é o modelo de 32. Obviamente, o ponto de equilíbrio, o retorno do dinheiro é diferente também em cada uma das modalidades. O retorno do consultor de elite é muito mais rápido. Um contrato que ele fecha de implantação do RP, praticamente ele já pagou o investimento. Então, o retorno a gente estima ali entre 3 a 6 meses. Esse é o elite. O home, que está aqui, a gente já estima entre 8 a 12 meses, o ROI, o retorno. E aqui no modelo maior já vai ali para 18 a 24 meses. O retorno acaba sendo também um pouquinho mais longo. Essa praticamente são os diferenciais dessas 3 modalidades. Bom, aqui entra mais alguma jornada, que seria os próximos passos. Eu não vou entrar no detalhe, que é tudo aquilo que ele recebe. Suporte jurídico, reuniões de onboard, que é reunião de bem-vindo.
Todos os treinamentos a gente tem online, então dá para fazer uma parte online, mas obrigatoriamente tem que ter treinamento presencial, então a gente vai ter treinamento em São Paulo com vocês. O treinamento presencial é importante para todo mundo, mesmo para quem está na modalidade de 6, tem que ser feito. O próximo treinamento nosso é dia 24 e 25 de janeiro, lá em São Paulo, então são 2 dias, ainda dá tempo, nós vamos fazer dentro da ABF, da Associação Brasileira de Franquia em São Paulo, então é bem possível para quem quer entrar aqui ainda, dá um tempo, tá bem apertado, mas dá tempo e tem poucos lugares, porque o anfiteatro deles é somente para 50 lugares e só os próprios franqueados, já quase é 80 franqueados, 80 lugares. Só os próprios franqueados já quase tomam a sala toda. O kit inicial de marketing só recebe nas 2 modalidades, a gente agora, a partir do dia 24, todo mundo vai receber o kit de marketing, obviamente direcionado a produto para cada uma dessas modalidades. A inauguração a gente chama de CP0, que é uma campanha, então tem essa inauguração do escritório, principalmente para a modalidade de 32. Lançamento da franquia, então o lançamento da franquia de uma forma muito mais agressiva naquela região, naquela praça, e todo o suporte da operação em si, que é treinamento de funcionário, contratação de funcionário, implantação do próprio software dentro dos escritórios. Então todo o suporte da operação da franquia também é feito. Aí eu finalizei aqui a minha apresentação e eu queria deixar aberto para a gente poder usar o nosso tempo ainda. Acredito que vocês podem ficar à vontade para perguntar e eu estou disponível, mas para esclarecer o máximo de dúvida, que vocês devem ter feito algumas anotações aí, então vamos ver se a gente consegue sanar todas as perguntas. Bom, já que ninguém tem dúvida, eu vou perguntar algumas coisas, pode ser? Claro, Ângelo. Sua dúvida com certeza vai ser a dúvida dos demais. Me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Pelo que eu me lembro, no material que eu vi pela primeira vez, existiu uma menção a uma garantia de faturamento ou um estímulo a faturamento. Isso estou correto? Correto, existe. Existe. Como é que sim. funciona isso? O que a gente sempre fala aqui, Ângelo, é o seguinte, sobre a garantia. A gente consegue garantir para qualquer uma dessas 3 modalidades, independente se é de 6, se é de 18 ou se é de 32, e a contrapartida que a gente tem em relação a essa garantia é a quantidade de visitas. Então vamos supor ali na modalidade de 18, que é onde você está mais propenso a fechar com a gente. A gente vai pedir para cada um dos profissionais do seu escritório, se for só você, é só você. Se for você e 2 sócios, é você e os sócios. No mínimo 2 visitas por dia, que é uma antes do almoço e uma depois do almoço. E essas visitas têm que ser cadastradas no nosso CRM. Então, assim, não tem como falhar. Só falha se não tiver visita. E essa visita pode ser através de campanhas online que vai chegar, um leads, ligou num cold call frio, marcou uma reunião, mas tem que ter visita, porque a demanda do cliente, do empresário é tão grande, que se você passou pelo nosso treinamento de abordagem e visitou o cliente, se a gente fala de 2 por dia durante 20 dias úteis, nós estamos falando de 40 visitas por mês. Não tem como fechar pelo menos 5% disso, 2 contratos. E 2 contratos já pagam o investimento. Então, por isso que a garantia, sim, é real, é dada em documento, sem nenhum problema. A contrapartida tem que trabalhar, tem que visitar cliente, é normal. E aí, essas visitas tem que cadastrar dentro do CRM, porque a gente consegue dar o suporte aqui. Ah, visitou, o que foi falado, qual foi a proposta, quanto que precificou, fez follow-up. Se não cadastrar, eu visitei 30 clientes. Mas como é que aqui a gente vai saber? E a gente poder também dar um suporte de fazer follow-up. Ligar lá para o cliente, dar uma pressãozinha de venda. O Ângelo te visitou, entendeu o escopo, essa é a proposta. Então é muito seguro, é 100% garantido o retorno do investimento. Desde que tenha contrapartida, obviamente, por parte de todos aí, que faça o mínimo de 2 visitinhas por dia. E o valor dos serviços, ele é tabelado, vamos dizer assim? Eu posso vender ele mais, eu posso vender ele menos? Não é, Ângelo, tem um monte de pegadinha que a gente acaba passando para vocês no treinamento, que é assim, você visitou um cliente, você entendeu a necessidade do cliente, o cliente praticamente tem necessidade em todas as áreas, você teria que vender para ele uma empresa saudável. Só que aquele empresário turrão, que ainda não está seguro, ele é mais fechado, ele vai falar, porra, como é que eu vou gastar 32 mil em 12 parcelas? Eu não estou podendo investir esse dinheiro, eu não quero entrar com isso agora. E aí a gente tem técnicas que você vai vender só um diagnóstico para ele. Então esse diagnóstico, são técnica comercial que a gente usa,
você vai vender assim para ele, ó, o diagnóstico custa R$10.000, eu vou estar de desconto de 50%, então você vai pagar R$5.000, e eu vou te fazer em 2 parcelas de R$2.500. R$2.500 no ato da contratação e R$2.500 na hora que eu te apresentar o diagnóstico. O diagnóstico eu vou demorar entre 30 a 45 dias para te apresentar o diagnóstico. Isso é porta de entrada para nós. Porque na hora que você apresenta o diagnóstico e mostra a empresa do seu cliente, ali do empresário, com muito mais ênfase, com muito mais conhecimento que ele teve toda a trajetória dele como empresário. E aí sim, aquilo é possibilidade de você renovar o contrato do Empresa Saudável. E essas técnicas que a gente utiliza, que a gente ensina para vocês no treinamento, mesmo que ele entenda no diagnóstico, ele não precisa comprar o escopo inteiro para dar resultado. Ele não vai comprar o RH inteiro, o marketing inteiro. Ele não vai comprar a Empresa Saudável. Muitas vezes você já pegou ali no diagnóstico que ele está precisando só do RH. Então o RH, ao invés de você vender parcela de R$2.500, você vai vender parcela por R$1.200. Você diminui o escopo, você diminui o tempo de trabalho do consultor. E aí você consegue entregar com muito mais qualidade. Então o preço não é tabelado. A gente só ensina vocês a desenhar o escopo conforme a necessidade do empresário. Na questão do aplicativo, você falou que ele tem API para qualquer RP. Tem sim. Tem RP que não tem um API aberto, né? Pois é, isso que eu ia falar. Qualquer RP é muita coisa, né? Esses dias mesmo a gente se deparou com um software que chama Tecar, é um software grande, de concessionária. E o banco de dados do Tecar, nem os donos do desenvolvimento conseguem entender o banco de dados. Então ele tem API aberto, só que a gente não consegue achar as pastas para plugar o nosso API dentro dele. Então tem duas coisas. Tem uma que o API ele não abre por segurança, ele abre algumas, mas não abre todas. E tem outras que tem API aberta, só que é tão bagunçada que a gente não consegue extrair as informações. Esses são os dois cuidados que a gente tem que ter na hora de... Mas, por exemplo, Proteus, que é um software muito difundido, e TOTOS, Lynx, esses mais comuns, vocês conseguem? Esse todos. Se quiser, eu posso abrir, enquanto nós vamos discutindo aqui, eu vou abrir o aplicativo, e eu quero mostrar um da Proteus, da TOTOS, que eu fiz, porque é bem bacana. É uma perfumaria na região ali de Matão, que é interior de São Paulo. Ele tem 2 unidades e mais um estoque, é o Beraldo, que é o proprietário, e ele fatura 9.600.000. Então não é um cliente tão pequeno. Chegou minha tela para vocês? Chegou. Muito bem. Aqui é o painel de gestão, ó. Então, aqui tem todas as funcionalidades do aplicativo. Ele entra, eu escolho qual cliente que eu quero aqui. Eu vou escolher Perfumaria Beraldo. Aqui dentro eu monto o departamento, então a cada departamento não pode ver o indicador de outro. Se eu pego o Power BI, tem tudo, que é só o Edson que vê. Ele colocou por nome, mas eu posso colocar por área, eu posso colocar o Marcelo, só o Marcelo que vê, eu posso colocar departamento financeiro, departamento de compras, departamento de logística. Então a cada departamento só vê o acesso àqueles funcionários que a gente escolhe. E no caso do Beraldo, ele preferiu chamar por nome dos filhos, aquele Marcelo que vocês viram ali, são os filhos deles. A partir desse momento que está rodando esse negocinho na tela, eu estou plugando com TOTOS. Ele está com TOTOS lá, ele está com Proteus. Então eu consigo ver o fluxo de caixa dele aqui instantâneo. Ó. Eu estou carregando informação e trago na minha tela. Então eu consigo saber aqui quando que ele vai precisar de caixa e tomar um plano de ação. Aí eu venho aqui no plano de ação, ó, e tomo uma decisão com ele, que é adiantar recebíveis, adiantar título, adiantar boleto, fazer um capital de giro, fazer uma campanha de venda para desafogar um estoque. Então eu vou pegar aqui o Beraldo, que é o que nós estamos falando, ele abre o meu Kanbanzinho na tela, ó, o painel de indicadores, e vou gerar uma atividade. Eu vou gerar o plano de ação que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso gerar um plano de ação, fazer campanha de baixar o estoque. Pronto. Eu criei uma atividade, aqui dentro da atividade eu posso nomear o período que eu quero isso, então eu quero isso que o Marcelo faça até dia 31/1. Salvei. Eu posso detalhar para ele, então aqui, ó, fazer campanha de baixar estoque. Aqui eu posso escrever, Marcelo, como está o nível do estoque? Já mandei para ele, vamos marcar uma reunião. Se eu tivesse feito a reunião, eu já até falava para ele aqui, mas estou fazendo isso de caso real mesmo.
E aí, se eu tiver algum anexo, algum template, eu posso anexar aqui nesse botão, eu vou clicar e vou anexar um modelo para ele, um gráfico, uma planilha, qualquer coisa. Eu posso dar ordem de prioridade, eu posso colocar aqui como vermelho, eu posso colocar aqui o Marcelo como responsável. Então, eu deleguei, ó. Aqui que é o ganho que vocês conseguem escalar o negócio. E eu posso colocar aqui subatividades. Então, para mim gerar o estoque, o que eu teria que fazer aqui? Verificar produto sem giro, verificar produto sem margem. Aqui eu vou fazendo o que eu quero e salvei. Todo mundo já recebe a mensagem. Ó. Vocês vão aparecer que vai aparecer aqui na tela, ó, vai entrar uma mensagem eletrônica. Todo mundo é notificado nesse momento, por e-mail, por WhatsApp, recebe um sininho aqui no telefone. Tudo que a gente delega, o nosso cliente vê e a gente acaba diminuindo o nosso esforço de honorários. Porque hoje um consultor dentro de uma empresa, o esforço dele é pôr a mão na massa mesmo. E aqui a gente treina os nossos franqueados, os nossos consultores, a delegar o máximo de responsabilidade para a equipe do nosso cliente, para ele não ter que pôr a mão na massa. Então é desse jeito, Ângelo. Eu entrei nele só para vocês verem a carinha aí, como é que funciona, e entender um pouquinho dos indicadores também. Isso ganha demais tempo. E na hora que eu abro essa plataforma para mostrar para um cliente nosso, um cliente novo que não fechou ainda, está naquela fase de namoro, fase de prospecção, só isso já vende. É uma consultoria que já tem um diferencial. Porque a grande sacada é, o que você tem de diferencial? Eu tenho clientes atendidos, tenho estrutura, tenho metodologia, tenho 16 anos de experiência, tenho plataforma tecnológica, tenho network, tenho uma equipe de 200 profissionais na minha costa, com especialidade de cada uma numa demanda, então dependendo da sua solução, eu vou trazer um profissional especializado. Isso tudo é o que chancela na cabeça do nosso cliente, que convence ele a fechar os melhores contratos. Por isso que a gente acaba ganhando rapidamente aí um share em termos de posicionamento muito rápido, por causa desse network que a gente vai construindo também. Pergunta, as franquias que eu já olhei em outras situações, a gente sempre tem uma renovação dessa taxa de franquia. Qual é o prazo para isso? Todas elas cobram a cada 5 anos. A nossa não cobra, Ângelo. Eu estudei muito franchise e eu entendo que a taxa de franquia que vocês pagam é para compra de um know-how. Vocês compraram, pagaram 18 mil, recebeu um treinamento, um know-how inicial para poder startar o negócio. Daqui 5 anos, vocês já têm o know-how. Mesmo que eu lance novos produtos. Por que eu vou cobrar de novo? Eu não acho justo. Então, a gente não cobra mesmo, nunca cobramos de ninguém. Paga uma única vez. Se o franqueado está feliz, nós também estamos felizes. Então, a gente não cobra taxa de renovação. E o royalty, qual é o valor? Legal. A gente tem royalties fixos para cada modalidade. Então, o que a gente faz é um royalty fixo proporcional ao que ele ganha. No modelo Elite, que é o menor, a gente coloca R$300 de fixo ou 10%. Por que tem R$300 de fixo? Porque o consultor que entrou no Elite, ele não pode faturar menos que 3 mil. Isso praticamente para nós, a gente nem tinha o fixo, a gente acabou incluindo isso, porque é uma certa pressão para o franqueado buscar mais de 3 mil de receita, senão ele não busca. Então o Elite, R$300 fixo ou 10%. O modelo de home, do 18, ele passa para R$800 fixo ou 10%, porque ele tem que faturar mais de 8 mil, senão não é bom para ele. E a gente colocou isso porque a grande maioria dos consultores que entravam franqueado da SAF, entrava na zona de conforto, ficava feliz com 4 mil, com 5 mil, estava satisfeito, era bom para ele, mas não era bom para nós, porque a gente ficava ali ganhando R$400, R$300, e o nosso esforço aqui interno, com a nossa equipe, é muito maior que isso. Ter uma equipe estruturada aqui dentro da matriz, a conta não fechava, por isso que a gente acabou fazendo o nosso custo, o nosso dever de casa aqui, e colocando o mínimo. E o modelo de 32 é 2 mil fixos, porque ele tem que faturar mais de 20 mil reais, ou 10%. Por essa forma que a gente incluiu o fixo. E aí tem um outro ponto, né? Isso é negociável? A porcentagem não. A carência do fixo, sim. Por exemplo, eu posso ter 2 meses de carência no fixo? Cara, vamos lá. Em 2 meses a gente vai buscar cliente. Porque você só vai pagar a partir do momento que você tem cliente. Então, a negociação ali de uma carência, 2 meses, 3 meses, é 100% aceitável. Não dá para fazer uma carência absurdamente grande, porque a gente também já, a partir do momento que vocês entram, a gente já tem o esforço do nosso time. Então, a gente já começa a gastar dinheiro aqui, investindo também em vocês. Tem que ser uma troca. Então, a gente já tem o gasto com o time do suporte, mas a gente não tem receita. Então, a gente não consegue fazer um
um período muito maior do que 3 meses de carência, não, mas até 3 meses dá para chegar sim. Que é um período para vocês terem clientes também. Ô, Jairo, dando sequência aí o que o Ângelo estava perguntando, bom, além dos royalties, o que é que vem mais aí, em termos de custo? É 10 de royalties e 3 de marketing. 3% de marketing? De marketing. Só que o marketing não tem mínimo, marketing é sobre o faturamento. E aí o marketing, Jorge, o que é feito no marketing, né? É feito todas as campanhas online, a busca de leads, as captações de negócio, a gente investe na marca, a gente investe em lançamento de novos produtos, a gente participa de feiras locais, regionais. Esse valor a gente traz para um fundo. Hoje existe um fundo cooperado de marketing de alguns franqueados que ajuda a gente a direcionar melhor essa verba desse recurso. E o R$99 é uma outra taxa que tem, que é do próprio RP. Todos vocês vão ter o próprio RP da SAF para utilizar no gerenciamento de cliente. Então também é possível aí vocês ter uma carência no RP, e nos marketing não precisa se preocupar, porque só vai pagar a partir do momento que tem cliente. E nos royalties, sim, acho que dá para ter as carências também de 3 meses aí, que é um período que a gente tem aqui de energia conjunta, tanto nossa, da nossa equipe, quanto de vocês, para a gente batalhar e buscar os primeiros clientes antes de 3 meses, que é bem possível. O prazo médio de fechamento de negócio é 41 dias, então 3 meses está bem suave, está com bastante fôlego aí. Além do marketing, você falou que o RP é isso? Isso, R$99. R$99, podendo ter a carência também, né? Podendo também ter a carência, tranquilo. É um valor fixo esse 99, né? É fixo. O que a gente mais usa, viu, Jorge, quando vocês têm um RP, é para mostrar para alguns clientes, assim. Abrir, mostrar, apresentar, vocês vão ter 2 senhas dentro do RP. Uma que é própria, que vocês vão lançar essas informações que vocês, obviamente, não vai abrir para cliente. E uma outra que é uma base com todos os dados para poder abrir e vender aquilo para o cliente. Para mostrar tudo que faz o RP, como que gera uma nota fiscal, como que gera um fluxo de caixa. Então é 2 senhas que é uma ferramenta de trabalho também, que vocês acabam mostrando para cliente. Pessoal, fiquem à vontade, mais alguma pergunta? Ô, Rogério, eu vou fazer minha última pergunta, que eu preciso sair aqui também. Como é que a gente evolui essa conversa? A Tiffany, que está me atendendo, ela entra em contato, a gente agenda uma nova reunião, como é que funciona? Legal, Ângelo, muito bom. A gente vai encaminhar para vocês amanhã, todos vocês vão receber uma ficha de cadastro. Cadastro básico, nome, telefone, e-mail, estado civil. E aí a gente vai fazer a minuta do contrato, da mesma forma que eu falei, 100% aberta a negociação, ela é flexível. Então vocês vão mandar a ficha cadastral, a gente vai fazer o contrato, dentro de cada modalidade aí que vocês se encaixam, e a gente vai encaminhar para vocês. Depois desse dia, a gente já começa a fazer algumas reuniões. O que eu sugiro, para quem tiver mais quente, depois de receber o contrato, lê o contrato inteiro, e se for preciso, marca mais uma reunião comigo. Aí a gente senta, ajusta tudo que for preciso, aí a gente faz individualmente com cada um de vocês, não tem problema. Eu entendo um pouquinho mais o perfil, a região, a gente troca mais a bola, esclarece as dúvidas de contrato, e aí já fecha o negócio. Da minha parte também tranquilo, eu também vou me despedindo, eu tenho um compromisso agora, e eu continuo daí com o Gabriel. Legal, Jusceli, obrigado pela participação. Amanhã, obrigada. Pessoal, nós vamos mandar para vocês o formulário e o link do vídeo, para todo mundo poder assistir novamente, caso ficou alguma dúvida aí, tá bom? Obrigado, gente, boa noite aí, grande abraço a todos, viu? Boa noite, até mais, Rogério. Até. Valeu, Everton, valeu, Jorge, valeu, Tair, obrigado, gente.